No dia de hoje não tem como não vir à tribuna sem falar dos professores. Aqueles que foram os nossos mestres e são mestres dos nossos filhos, que serão mestres dos filhos dos nossos filhos. É mais do que legítimo que todo ano a gente lembre o Dia do Professor, 15 de outubro. Mas com certeza, cada dia que passa, está mais difícil encontrar motivos para os professores festejarem essa data. A profissão que é a mais valorizada nos países com intenso desenvolvimento, no Brasil, continua a ser uma das últimas opções de profissão ou carreira. Há anos atrás, falar que você tinha optado pela carreira de professor, pelo magistrado, era motivo de orgulho para toda a família. Hoje, quando você diz que você é professor, logo alguém diz, ah, sim, professor, ah, legal. Enfim, como se não bastasse a situação desconfortável para os nossos mestres, o professor tem que conviver agora com os mais diversos tipos de problemas sociais, condições de trabalho e outros da época em que vivemos, com os mais diferentes tipos de recursos que estão a exigir novos rumos para a forma de orientar e de transmitir o conhecimento. Por isso mesmo, chamou minha atenção uma matéria da revista Nova Escola, edição especial do dia 12 de agosto de 2012, sobre a difícil fase dos alunos nos anos finais do ensino fundamental. Infelizmente, não foram identificados os professores que se manifestaram, mas podemos destacar algumas opiniões. Assim se expressa uma professora de língua portuguesa. Diz ela, sem querer se identificar: os acadêmicos não saem dos seus gabinetes. Nós conhecemos alunos, mas não sabemos o que fazer. Precisamos de ajuda como tornar a escola atrativa. Porém, muito marcante foi o depoimento de uma professora de geografia. Diz ela, eu acredito que o desafio é reaprender a dar aula para essa adolescência. Não está fácil. Outra opinião de uma professora, estampada na mesma revista. O estudante não valoriza a figura do professor. E creio que nossa profissão está muito subjugada. Essa declaração motivou o seguinte comentário por parte de Débora Hanna, professora e formadora do Instituto Avisalá de São Paulo. Diz ela, não é possível generalizar a relação entre docentes e alunos. Em muitos casos, é o próprio professor que se sente desvalorizado. E, lamentavelmente, essa imagem é que prevalece. Vale pensar, então, qual é a visão desta realidade? Os profissionais que dão importância ao seu trabalho, se posicionam firme, defendem a classe, apontam numa perspectiva que possa melhorar a sua qualidade de vida e também desta moçada. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, entendo que não basta a boa vontade dos docentes, que dão o máximo de si, mas têm de desdobrar-se em jornadas de trabalho inaceitáveis, já que o magistério exige muito mais que um simples horário de permanência em sala de aula.
Os profissionais do magistério têm de estar preocupados com a atualização em suas áreas, de preparar as aulas a serem magistradas, têm de elaborar instrumentos de avaliação do aprendizado e dedicam parte fundamental de seu tempo à correção das avaliações aplicadas. Ser professor, senhoras e senhores, senadores e senadoras, mais do que uma profissão, é ter uma missão de fé. O desafio para a formação dos homens do futuro e das mulheres, incutindo neles noções de ética, de responsabilidade, de combate à corrupção, está em grande parte na mão desses heróis, os professores. Certamente as crianças têm de aprender em casa as regras e os princípios básicos da convivência social. Mas são os professores que complementam a formação da personalidade de cada um. Grande parcela da educação anteriormente construída na família, hoje depende da escola, pois, levando-se em conta a quantidade de mães que também trabalham fora de casa, as crianças passam a depender mais da formação da escola do que da casa. Inúmeros são as mulheres que são donas de casa, que são quem dirige a casa, que vivem sozinha com seus filhos e trabalham fora. Porém, o professor deixou já há algum tempo de destacar-se por aquela aura de sabedoria que é a marca principal da sua profissão. Eu diria, desde os tempos clássicos da civilização grega, transformou-se nos dias atuais num repassador de conhecimentos e muitas pessoas não valorizam e menosprezam a sua competência e sua importância para o desenvolvimento humano e na construção de uma sociedade justa, libertária, igualitária e que seja pautada na linha dos direitos humanos. Por entenderem que as informações são facilmente alcançáveis com a facilidade do mundo moderno e da rede mundial de computador. Será que o professor pode ser dispensável na educação do futuro? Claro que não. Será que se concretizará a ficção de que poderá vir a ser substituída pela máquina? Claro que não. Entendo que não, tenho certeza que não. E é por isso que continuaremos sempre lembrando e, eu diria, entre nós aqui, embora eles tenham pouco a festejar, festejando o Dia do Professor como uma forma justa de homenageá-lo. Senhores senadores e senadoras, o Dia do Professor, lembrado mundialmente em 5 de outubro, tem uma explicação, no mínimo, curiosa para, no Brasil ser 15 de outubro. Aliás, é preciso destacar que é uma das poucas datas de homenagens a profissionais que a grande maioria dos brasileiros tem na lembrança, dentro de outras tantas datas. É interessante lembrar, nesta oportunidade, que esta data foi escolhida inicialmente por ser o dia em que se reverencia a memória de Santa Teresa de Ávila. Esta santa, da Igreja Católica, viveu no século XVI e foi reconhecida por sua inteligência incomum, comparada à dos doutores da Igreja, o que lhe valeu o título de padroeira dos professores. Mas há ainda outra razão histórica a reforçar este dia como de grande importância para o ensino, para o conhecimento, para a cultura no Brasil. Ele é tido como marco inicial do ensino público no Brasil, já que foi em 15 de outubro de 1827 que Dom Pedro I editou o decreto imperial que ordenava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares do Império.
as primeiras comemorações do Dia do Professor, em 15 de outubro, nos remetem à década de 30 do século passado. No estado de São Paulo, a comemoração tomou ares oficiais com a Lei Estadual 174, de 13 de outubro de 48. Houve, então, o chamado efeito dominó, que podemos considerar benéfico, e muitos outros estados aprovaram, então, lei no mesmo sentido, consagrando o feriado escolar do Dia do Professor, 15 de outubro. Nacionalmente, a data foi oficializada como feriado escolar pelo Decreto Federal 52682, de 14 de outubro, lá em 1963. Quem não se lembra com carinho e com um gostinho de saudade dos primeiros mestres que o ajudavam a soletrar o beabá? É impossível negar que se trate de uma influência que nos marca para toda a vida. Ainda que todas as facilidades tecnológicas desse novo mundo venham estar ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos, é impensável que a educação possa prescindir da figura do professor. Por isso, queremos prestar nossas sinceras homenagens a essa classe que luta pela grandeza e pelo crescimento do nosso país e da nossa gente. Eles transformam nossas crianças em homens e mulheres dotados do conhecimento indispensável ao exercício da sua atividade profissional, compatível com suas inclinações, suas opções. Ainda que desvalorizados e mal remunerados, os professores continuam sendo responsáveis pelo desenvolvimento da nação, da nossa gente. Sem sombra de dúvida, se o nosso país, ou outros como o Japão, Estados Unidos, Itália, Alemanha, França, são o que são, grandes potências econômicas do planeta, devem principalmente aos professores. Nossos cumprimentos a todos que exercem tão nobre profissão. Repito, vocês são nossos heróis, nossas heroínas. Senhor presidente, aproveito o tema para lembrar de dois projetos de nossa autoria. Projeto 191 de 2009 prevê procedimentos de socialização, amparo jurisdicional e medidas de proteção para os casos de violência contra o professor oriunda da relação de educação. Esta matéria já foi votada em diversas comissões, está na última comissão agora para o parecer final, aí vai para a Câmara dos Deputados. O outro projeto é 178, que já foi aprovado no Senado, está lá na Câmara, sobre o número 7157 de 2010, aguardando a indicação do relator. Esse projeto fortalece a cultura de paz nas escolas e nas comunidades adjacentes. Respeito à liberdade, apreço à tolerância e à superação de todas as formas de violência, internas e externas nas escolas. Traduzem a nova perspectiva de criar uma cultura de paz como princípio educativo e respeito aos professores. Proponho, então, algumas mudanças na LDB para o trato da questão de segurança nas escolas, ao professor e aos alunos. Gostaria ainda, respeitosamente, senhora presidenta, abordar um pouco sobre a importância do piso nacional do magistério, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que foi o baluarte desta luta.
Eu não me esqueço aqui do dia da votação, do dia que Vossa Excelência e a senadora Ideli Salvati lideraram esse Senado e que depois o presidente Lula sancionou e que até hoje 5 estados, no mínimo, não cumprem. A Lei 8.738, aprovada aqui nesse Senado e sancionada pelo presidente Lula em 2008, é uma das principais conquistas dos trabalhadores da educação brasileira. Parabéns aos estados da federação que cumprem a lei na íntegra. Destaco aqui Acre, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso e Rondônia. Estamos, assim, resgatando a dignidade dos professores, mas há estados que não cumprem integralmente a lei. E vou aqui ler o nome dos estados, conforme pesquisa feita aqui no Senado. Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Tocantins. Isso é que não cumpre integralmente a lei. E há os estados que não pagam o piso: Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Espero eu, estou na torcida para que estes estados, e vejam, é quase que a maioria, que ainda não se adequaram à Lei 11.738 de 2008, o façam o quanto antes. Lembro que o valor do piso hoje é R$ 1.451. R$ 1.451 para uma jornada de 40 horas semanais. Lembro também que o menor salário do nosso gabinete, aquele que faz o trabalho, digamos, mais de transporte, trabalho honesto, sério, tranquilo, mas que não precisa nível superior, que transporta os livros, os cadernos, os nossos projetos de uma sala para outra, é R$ 2.080. Então, um ajudante de cada gabinete nosso ganha no mínimo R$ 2.000, no mínimo. E os professores estão lutando para que eles possam ter. Senador Cristóvão, não tem como não dar uma parte a Vossa Excelência, eu ia dar uma parte no final, mas por tudo que Vossa Excelência representa nessa área, eu faço questão de uma parte nesse momento para que ele esteja contemplado no meu pronunciamento. Senhor Paim, eu estava aqui me controlando para não fazer uma parte, porque eu vou falar sobre esse assunto. E eu não queria, tenho certeza. Não quero ser repetitivo. Eu pedi uma parte só para dizer da alegria, da satisfação que eu tenho de ver sua presença nesse Senado em todos os temas que são importantes e que às vezes passam ao largo dos debates. Fico muito feliz que o senhor tenha trazido aqui o assunto do Dia do Professor, que muitos consideram que é apenas um feriado de aula. Mas não, é um marco para refletirmos sobre a situação do professor. E a situação do professor no dia de hoje tem a cara do futuro do país. Um país se mede no seu futuro pelo que são suas escolas no dia de hoje. E suas escolas, a alma delas é o professor. É apenas para manifestar a minha alegria, a minha satisfação de vê-lo tratando desse assunto aqui no plenário do Senado hoje. Muito obrigado, senador Cristóvão. E Vossa Excelência pode ter certeza absoluta que para mim é uma alegria receber esse seu depoimento. Mas eu quero também aqui de forma muito tranquila declarar o meu entendimento e o meu respeito às entidades sindicais representativas do magistério. Parabéns pela luta, parabéns pela forma como defendem com muita convicção um caminho melhor para todos os mestres, para todos os professores, melhorando assim não só a qualidade de vida dos professores, dos homens e das mulheres, mas também de todo o nosso povo. Que pensar no bem do professor é pensar no bem da humanidade. E finalizo esse assunto com uma frase do educador Paulo Freire. A luta dos professores em defesa dos seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética,
não é algo que vem de fora da atividade docente, é algo que dela faz parte. Senhora Presidenta, eu não poderia deixar também de falar, já que falei em educação, na importância do decreto assinado pela presidenta Dilma, regulamentando a política de cotas. Foi publicado no Diário Oficial de hoje o Decreto Presidencial 7.824, que regulamenta a Lei 12.711, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, intitulado Lei das Cotas. A nova norma determina que os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, poderão ser utilizados como critério de seleção para o ingresso nas instituições federais que ofertam vagas de educação superior. Ademais, as instituições federais de educação superior, em cada curso seletivo para ingresso na graduação, reservarão, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica. E ainda, dentro dessa distribuição, 50% das vagas serão reservadas a estudantes com renda familiar abaixo de 1,5 salário mínimo e a negros, pardos e indígenas. Em relação aos ingressos das instituições federais de ensino técnico do nível médio, o decreto determina que elas deverão reservar em cada curso no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, obedecendo o mesmo critério do atendimento fixado para os cursos de graduação. Vale ressaltar que não poderão concorrer às vagas estudantes para essas cotas que não tenham estudado em escolas públicas. O texto da recente norma deixa aberta ainda a possibilidade da instituição educacional, por meio de políticas específicas e ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade, levando em conta a cota social, ou seja, para aqueles que a renda per capita da família não ultrapassa a 1,5 salário mínimo. Com o objetivo, eu termino, senhora Presidenta, de avaliar e dar cumprimento ao decreto editado, foi instituído um comitê de acompanhamento e avaliação de reservas de vagas nas instituições federais de educação superior e do ensino técnico, composta de 2 representantes do Ministério da Educação, 2 representantes da Secretaria de Política da Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, 1 representante da Fundação Nacional do Índio. A participação no comitê é considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada. Eu quero cumprimentar a presidenta Dilma pela sua firmeza, pela sua coragem e pela sua coerência. Havia uma pressão de alguns reitores, e eu me recorro mais uma vez ao senador Cristóvão, que não queriam aprovar e incrementar a política de cota. E o senador Cristóvão, e eu coloquei no meu tweet, senador, muitos desses que resistem são aqueles que usaram a política de cotas para fazer curso de graduação no exterior. Então, mais uma vez, eu agradeço a Vossa Excelência e cumprimento a presidenta Dilma, que não teve pressão de setor econômico nenhum. Ela baixou o decreto e disse a política de cota para pobres, principalmente pobres, e ela chama de cotas sociais, que contempla negros e índios e principalmente os alunos de escola pública, terão que ser aplicadas as cotas a partir já do vestibular de janeiro. Embora a lei é clara e o decreto também, poderão ser aplicados em 4 anos. Não é justo, e aí eu termino, senhora presidenta, se 90% da juventude brasileira estuda em escola pública, por que somente 10% ficava com quase 90% das vagas? Agora, 10% fica com 50% e 90% fica com os outros 50%. É o mínimo de justiça. Antes, os 10% ficavam com 90% das vagas das universidades federais. Agora, pelo menos 50%
de escola pública fica com 50% de vaga na federal. 10%, que é aqueles que estão na escola privada, que é a totalidade, ficarão também com os outros 50%. Não é justiça plena, mas se fez um pouco de justiça para que filho de pobre e classe média, branco, repito, que é equivocado dizer que só favorece negro, branco, negro e índio possa sonhar em ter também um diploma de doutor.